E eu vi que essas lições estão assim uma carta aberta para o jovem discutir. Essas lições, elas estão quebrando tabus, elas estão quebrando paradigmas, falando de, por exemplo, essa dualidade, ciência, fé, conhecimento bíblico, conhecimento científico, mas as lições, elas estão entrando em detalhes, sabe? Acerca da atemporalidade de Deus, acerca da imaterialidade de Deus. Isso vai elucidar o jovem e prepará-lo para uma discussão de alto nível com qualquer corrente religiosa, porque preparando essas revistas aqui, ele estará à altura de discutir em bom tom com qualquer pessoa. Fala jovem, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um novo canal de podcast. Você que é da nossa igreja, né? Assembleia de Deus, vai poder estar acompanhando aqui, junto com a Ada TV, Rede Morada e o Comep. Nós fizemos essa parceria aí e vamos estar discutindo a respeito das lições que vão estar presentes aí na sua igreja, na revista, né? Estamos aqui com o Marcos, líder da Rede Morada e do Comep, e com o pastor Elias, o editor da revista. Dá um oi aí pra gente. Glória a Deus. O Comep é o Pedro. O Comep é o Pedro, né? Pedro, grande amigo nosso. Né? Nós tivemos um Comep aí recente, recente sim, já tem uns dias já, mas foi maravilhoso. Quem esteve aqui sentiu de fato a presença de Deus. E a gente está aqui hoje, né, com essa proposta de falar um pouco de um assunto tão relevante e que tem ganhado uma certa notoriedade na mídia, porque a gente tem visto muitos podcasts, principalmente aquela modalidade 30 versus 1, 30 Isso. versus 1, e tem se falado muito sobre essa temática, sobre Deus, sobre ciência. Será que tem alguma relação uma coisa com a outra? Então, nós estamos bem entusiasmados com tudo que Deus tem nos proporcionado a viver, Deus tem nos entregado. Eu tenho certeza que a nossa juventude vai ser muito edificada com o que vai ser ministrado nessa próxima revista e nesse podcast hoje também. Isso mesmo. Pastor Elias. Esta próxima revista, número 48, do terceiro trimestre, ela vai gerar um impacto. Ela vai ter uma forte influência, assim como as últimas lições de jovem. Porque eu sou de um tempo em que, quando o assunto ficava um pouco mais sério, da questão de sexualidade ou então questão de ciência, havia uma pisada no freio. E eu vi que essas lições estão assim uma carta aberta para o jovem discutir. Sim. Essas lições, elas estão quebrando tabus, elas estão quebrando paradigmas, falando de, por exemplo, essa dualidade, ciência, fé, conhecimento bíblico, conhecimento científico. Chegava um ponto assim, não, Deus é tudo em todos e Deus criou todas as coisas e pronto. Mas as lições, elas estão entrando em detalhes, sabe? Acerca da atemporalidade de Deus, acerca da imaterialidade de Deus, a parte espacial, da imutabilidade. Isso vai elucidar o jovem e prepará-lo para uma discussão de alto nível com qualquer corrente religiosa, porque preparando essas revistas aqui, ele estará à altura de discutir em bom tom com qualquer pessoa. Sim, principalmente aí na faculdade, né? Que Isso. Você vê aí jovens indo para a faculdade, tanto pública quanto particular, tem várias ideologias ali sendo pregadas. E às vezes o jovem cristão às vezes fica até meio perdido e se perde, né? É verdade. Em relação a não ter um conhecimento tão profundo como esse. E falando aqui, o tema, né, da revista é Ciência e Fé, né? E o primeiro capítulo aqui, a primeira lição, a ciência prova que Deus existe, né? Isso. E você foi o autor dela, né? Exatamente. Marcos. Então, fala um pouquinho aí pra gente.
Então, até o tema dela, a lógica da existência de Deus, né? A gente percebe, na verdade, e isso não foi algo que nós criamos aqui, tá, gente? É muito importante falar que tudo que está aqui não é algo que a gente, vamos falar de Deus, né? Nós somos crentes, né? Então, para nós seria muito fácil. É muito fácil para mim, que acredito, que tenho fé, falar que Deus existe, porque eu já tive experiências com Deus. Eu lembro de um dia, tá lá na minha casa, eu era solteiro, e eu fazia uma oração, falar: Deus, me dá um sinal que o Senhor está me ouvindo. Eu lembro que eu estava deitado na minha cama, orando, minha cama começou a tremer, comecei a morrer, eu morri de medo, sabe? Tá bom, Deus, eu sei que você está me ouvindo. Então, assim, são experiências como essa, parecem simples, mas que não tem como a gente falar, né, que é uma coincidência. Não teve um terremoto na minha casa. E eu simplesmente, Deus me fez entender que Ele estava me ouvindo. E N outros fatores que hoje me fazem ter a certeza de que Deus existe. Contudo, a gente estava até falando aqui, Deus não nos chama para ter uma fé cega. Aí a gente olha, por exemplo, para pessoas que não estavam dentro de um contexto cristão, pessoas que não conheciam a Bíblia e que chegaram a uma conclusão lógica de que há um único Deus. Foi o caso, por exemplo, de Aristóteles. Aristóteles, com certeza, você que está nos ouvindo, está nos vendo, já ouviu falar dele na escola. E através da simples observação e de pura lógica, ele chega a essa conclusão: olha, não tem como ter vários deuses. Não tem como existir, como ele era grego, ele vivia dentro de uma cultura politeísta, inclusive foi perseguido por isso, chegou até ser morto, porque ele foi acusado de estar incitando os jovens contra a cultura da época. Então, alguém que não estava inserido, que não conhecia a Bíblia, que foi antes de Jesus, ele chega a essa conclusão. Como? Através que hoje nós chamamos de metafísica. Tá? Se eu estiver falando muito, você me corta. Porque, não. Eu fiquei tão empolgado. Mas pode continuar falando. É importante, isso até agrega para quem for dar a lição. Isso é um outro recado aí. Você que vai dar a lição, é muito importante você ouvir os podcasts. Que às vezes você tem uma sacada e você pode apresentar isso na sala de aula. Exatamente. E o que está aqui, você pode jogar no Google, você pode jogar no ChatGPT, que você vai ver, vai entender, né, de saber que está lá, tá bom? Não é algo que a gente inventou. Então, através da metafísica, Aristóteles, ele chega a essa conclusão. Cara, existe um único Deus. Existe um único Deus. Então, o que é a metafísica? Então, as ciências comuns, física, biologia, a química, elas estudam como, por exemplo, dar um exemplo aqui, como se fossem as peças de um prédio. Vamos falar dessa forma para a gente tentar entender o que é a metafísica. Lego, né? Exatamente. A física, imagina um prédio. Então, enquanto a física, ela olha como o elevador sobe, a química vai analisar, por exemplo, a composição do cimento, né? A biologia vai falar das plantas, do paisagismo. O que a metafísica ela vai tentar entender? Ela não olha simplesmente para a parede, ela olha para as plantas do prédio e ela faz a pergunta: o que fez esse prédio ser um prédio? Por que não tem uma casa aqui ao invés de um prédio? Então, a metafísica ela vai fazer uma observação de algo antes de existir. E, através desse conceito, né, a palavra metafísica, ela vem de meta, além, e psis, da física, ou seja, além da física, da natureza. Então, através dessa observação, ele começa a chegar nessa conclusão que existe um único Deus. Tá? E aí, essa teoria, ela é embasada por Tomás de Aquino, que lança as vias, né, teológicas. E, na verdade, o que Tomás de Aquino faz, ele simplesmente pega esse estudo e dá um nome, ele batiza esse nome, né? Que é a questão da casualidade. Então, o que ele fala nessa teoria? Que é a lógica do primeiro motor imóvel. Não tem como... na física já fala que, tipo assim, nada no nada se cria. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente existir. Eu estou aqui. Eu não posso simplesmente ter existido, o Marcos existiu. Para que eu pudesse existir, teve que ter o meu pai e minha mãe. Então, para que um celular pudesse existir,
teve um processo de fabricação. Então, a matéria, ela não se cria sozinha. Ela sempre exige algo anterior. É o que eles falam de ato e potência. Ato é o que a coisa é agora. Então, esse computador que está aqui, ele está em ato, ele é o que é agora. E potência é aquilo que a coisa vai ser. Então, imagina, por exemplo, uma semente. Uma semente, ela é uma árvore em potência, ou seja, ela pode se transformar em uma árvore, entende? Então, ela não vai... Mas a semente, ela precisa de algo anterior para que faça com que essa semente se torne uma árvore. Ela precisa de água, ela precisa de calor, ela precisa de um solo fértil. Então, ela precisa de algumas coisas que vão fazer com que aconteça a germinação da semente e faça com que a árvore cresça. Agora, quando a gente... E aí, Aristóteles começa a colocar isso em tudo no universo. Se você empregar tudo nisso, em qualquer coisa no universo, você vai ver que tudo precisa de alguma coisa anterior. Então, tudo precisa de um ato anterior. Então, é ato, potência, ato. Eu preciso de um ato, uma ação, para potência, que é um movimento, mas só que na metafísica, movimento não é o deslocamento de cá para cá, mas é a transformação de algo. Então, uma semente está sendo transformada em uma árvore. Tá? Se eu estiver sendo um pouco confuso, vocês me falam. É porque é muita informação nova. Então, ato, potência, ato. É a lógica do primeiro motor imóvel. Agora, quando você olha para o universo, a gente tem um problema. Por quê? A gente não pode simplesmente assumir que o universo ele se deu devido a uma sequência circular de eventos. Uma coisa gerando uma coisa gerando uma coisa, porque simplesmente se eu não tenho uma coisa, um ato anterior a tudo, eu simplesmente digo que a matéria ela pode se criar sozinha. Se criou do nada. Ela se criou do nada. Então aí eu tenho um problema muito grande na física, porque aí eu já lanço por terra muitas teorias consolidadas que a física tem. E aí Aristóteles chega, peraí, então precisa ter o que eles chamam, e os medievais vão chamar de ato puro, de um primeiro ato, que não pode ter uma potência anterior a ela. A potência, ou seja, algo que transforma aquilo. Porque se ele tem alguma coisa anterior a ele já não é o primeiro ato. Você entendeu? Entendi. Então, se eu tenho algo anterior, aquele ato não é o ato primeiro. Então, o que é o ato primeiro? Quando eu olho para o universo, ele precisa ser o criador de tudo. E aí, a gente para pensar. E eu fico até um pouco emocionado, porque minha fé foi muito multiplicada e fortalecida quando eu vi isso. Eu creio em Deus. Eu já sabia que Deus existe. Mas eu percebi, através desse estudo, que crer em Deus não é um ato de... Como que eu vou falar? Que não exige de mim um pensamento, ou como a gente falou aqui, um termo, uma fé cega. É lógico pensar em Deus. Então, se eu olho para o universo, e eu não posso assumir que há uma sequência de situações que foram desencadeadas, uma através da outra, uma sequência circular, então eu preciso de um primeiro ato, um primeiro agente, um primeiro peteleco, vamos falar assim, que fez tudo acontecer. E aí, sabe o que é incrível? A gente começa a olhar assim, o primeiro ato, ele tem que ser atemporal. Por quê? O próprio espaço-tempo, ele só veio ser criado após a criação do universo. Não tinha tempo antes. Ele tem que ser atemporal. O primeiro ato, ele é obrigatoriamente atemporal. Logo, por definição, ele tem que ser eterno. Ele não é condicionado ao tempo. Então, ele é eterno. Ele tem que ser eterno. Não tem como. Não existe outra possibilidade. O primeiro ato, o ato puro, aquele que deu a sequência na criação do universo, ele também tem que ser o quê? Imaterial. Ele não pode ter matéria. Porque a própria matéria só existiu após a criação do universo. A matéria ela não existia antes. Então, ela só pôde existir. Logo, por definição, o primeiro ato, ou o criador do universo, ele é espiritual. Ele é espírito. Não tem como ele não ser. O primeiro ato também, ele é princípio de ordem. Porque no universo, as coisas não estão acontecendo de forma aleatória. Tudo está de uma forma organizada. Porque muito senão, bem organizada, muito bem. né? E a gente vai falar um pouquinho daqui mais para frente, estou falando demais, vou tentar acelerar um pouco, mas
tudo está organizado. De forma que qualquer coisa, se a Terra ela tivesse um pouquinho para trás, ou um pouquinho para frente, se não houvesse uma sequência de fatores, não teria vida na Terra. Então existe esse ser que criou o universo, ele é extremamente inteligente, porque ele criou todas as leis da física com a criação do universo, as leis que hoje regem o universo inteiro. Ele também não é espacial. Ele não pode ser espacial. Então, ele não está preso a um espaço físico. O que quer dizer isso? Ele não está preso a um espaço físico. E aí a gente olha para a Bíblia. O que a Bíblia fala que Deus é onipotente, onipresente? Ele está em todos os lugares. Deus ele não está preso a uma montanha, como os deuses da Grécia. Ele não está num rio, como lá na Índia, no Ganges. Ele não está preso a um espaço físico. Ele está em todos os lugares. Porque antes não tinha nada. Então, tudo passou a ser a partir da criação. E outra coisa, o ato puro, ele é imutável. Ele não pode mudar. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quando a gente fala de ato, potência e ato, quer dizer que as coisas estão em movimento, ou seja, transformando. Como ele não tem uma potência anterior a ele é o ato puro, ele é perfeito. Porque o movimento, ele faz com que as coisas desgastem, a transformação desgaste. Nós estamos, como seres humanos, em constante transformação. Um dia eu fui criança, hoje eu sou adulto, amanhã eu vou ser uma pessoa mais experiente. Então nós estamos, o meu celular um dia ele foi novo, hoje ele já está desgastado. Então nós estamos em constante transformação. Mas esse ato, esse Criador, ele por definição, ele precisa ser imutável, porque ele não tem uma variável de mudança sobre ele, porque ele não existiu ou passou a ser, ele simplesmente é. Aí quando a gente olha para todas essas características, para tudo isso, Aristóteles chega numa conclusão, cara, eu imagino ele olhando assim, falando com as pessoas, não tem como ter tantos deuses igual eles falam, é impossível. E aí, como eu falei no início, o que faz um homem que não conhecia Jesus, que não conhecia Deus, que não conhecia a Torá, que não conhecia a Bíblia, a dar a sua própria vida, a falar, não, eu não estou errado. Existe só um Deus. Não tem como ter esses deuses que eles estão falando aí. O que leva um homem inteligente, um homem sábio, um homem culto da época, a simplesmente ignorar tudo e falar, não, só há um único Deus. Não tem como ter, diante de tudo, da observância da metafísica e da lógica, nós temos a propriedade. E não é algo que eu acho, sabe? É algo que fez com que... Não é achismo, né? É algo que fez várias pessoas ao longo da história acreditarem em Deus, acreditarem na existência de Deus. Então, no final dessa lição, eu simplesmente falei, se eu cria em Deus, eu passei a crer mais ainda. Porque, diante de um raciocínio lógico, né? Sócrates e Aristóteles, mesmo sem estar inserido dentro de um contexto cristão, mesmo sem ter ido um missionário lá, e, na verdade, quem morreu foi Sócrates, eu falei Aristóteles, eu falei errado. Então, mesmo diante de tudo isso, ele foi capaz de falar, olha, e sustentar aquilo que ele estava falando. Eu tenho a certeza e a plena convicção que existe um único Deus. Que maravilha, Banho, baita, né? Tema, né? Um banho também, uma aula, né? Uma aula aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Bem? Vai, vamos. Marcos, assim, a gente às vezes ouve de uma forma leiga, as pessoas, acontece uma tragédia, alguma catástrofe, um fenômeno natural adverso, as pessoas falam, por que Deus permitiu? As pessoas se esquecem que quando ele fez tudo, ele fez as leis. Sim. E ele não está sujeito a essas leis. Exatamente. Ele fez a lei, criou, está aí. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o homem, então, faz tudo que não pode. E aí quer atribuir a culpa a Deus, né? Eu achei interessante, nessa primeira lição, tem uma colocação lá que fala que Deus não pode ser anterior a ele mesmo. Exato. Ele é um ser incriado. Então, não tem essa dimensão de um começo. Ele é eterno em todos os aspectos.
Exatamente. E isso precisa fazer com que a gente, nós cristãos, eu falo agora para nós cristãos, a gente de fato acredite em Deus e busque conhecer Deus. Sabe por que as leis das físicas elas são ensinadas nas escolas? Porque Deus é perfeito. Há perfeição em tudo aquilo que Deus faz. É por isso que Deus deixou isso para ser entendível. O equilíbrio dos astros. Exatamente. Deus deixou tudo isso para a gente poder entender e não para falar, não, agora que a gente entende que a física, vamos descredibilizar Deus. É igual pegar, por exemplo, o carro da Ford. Aí eu vou e olho para o motor da Ford. Eu vou lá e olho, mexo. O fato de eu saber como funciona o motor de um carro da Ford não quer dizer que o Henry Ford não existiu. Uhum. Você entende? Então, o fato da gente conseguir explicar algumas leis da física, eu falo algumas porque vai que existe outras que são descobertas daqui a alguns anos. O fato da gente saber entender as leis da física não quer dizer que Deus não existe. Não descredibiliza a existência de Deus. Muito pelo contrário, apontam para Ele, para um Criador, para um arquiteto que criou todas essas coisas. Entendeu? Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Pastor Elias, mais alguma coisa a acrescentar? Eu fico impressionado de ouvir e ver essas explicações, porque elas vão colocar o aluno, o leitor, num patamar superior de entendimento. É que eu falei no começo, a minha primeira fala. Vem uma questão tão difícil, complicada, fecha-se a questão, não vamos falar sobre isso. Mas aqui está em aberto, está se falando, né? Eu achei umas colocações muito interessantes nessa primeira lição do Marcos, que a metafísica não olha para a parede. Isso. Né? Olha para a planta do arquiteto. Exatamente. E para o solo. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. Eu achei também que, sobre a imutabilidade, o Criador não pode passar por processos de mudanças, né? Ele simplesmente é. Não pode ser anterior a ele mesmo, como eu acabei de falar. Então, são colocações que realmente situam a pessoa dentro de um patamar diferenciado. Eu vou falar francamente aqui, desse tempo todo que eu tenho de assembleia, eu jamais vi lições nesse nível de entendimento. Porque sempre as lições exploram muitas vezes histórias bíblicas e uma pessoa que conhece a Bíblia, ou um conhecimento empírico, adquirido pela experiência, é capaz de dar uma aula. Agora, as coisas estão mudando de figura. Há que se ter uma pesquisa, um trabalho todo. Essa conversa dele mesmo, de altíssimo nível. É coisa de universidade. É como se estivesse vendo um grande conferencista falando sobre isso. E é um podcast que vai ajudar os professores. Vai ajudar. Certeza. Então, como eu disse, você que é professor, que dá aula na escola dominical, assista o podcast, ativa o sininho, segue a gente, entendeu? Para quando sair episódio novo, você vai estar assistindo e isso vai acrescentar muito e muito na sua aula e no seu entendimento sobre esse tema, né? É verdade. E tá aí, né, agora estudando mais e mais aí a ciência, né, estimular também, isso é muito bom, que estimula o jovem a querer saber mais. Exatamente. Né? E nós temos até uma lição, fala sobre essa questão de que os jovens precisam estudar. A gente está vivendo, pastor, e assim, eu não estou criticando a nossa geração, tá? Porque a nossa geração é bênção, tá bom? Nossa geração é uma geração que Deus escolheu para uma grande obra, assim como Ele escolheu as gerações anteriores para viver coisas especiais, extraordinárias na presença do Senhor. Mas a gente tem que entender que nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos saber das coisas. A gente não pode passar a nossa vida toda de frente de um TikTok. Não estou criticando o TikTok, mas eu estou falando o ponto de eu viver para isso. Como que a gente pode falar? É a gente fazer um uso demasiado. Um uso que vai tirar o meu tempo, tempo de devocional, tempo com Deus, um tempo que eu posso crescer, porque Deus não nos chama, gente, simplesmente para passar a vida toda dentro de um mosteiro. Sabe qual que é o problema que eu vejo hoje, pastor? Chegou um ponto que a igreja chegou assim, nós somos tão santos que nós vamos nos isolar de tudo. Nós vamos nos isolar porque a gente, nós temos aqui, a Bíblia está aqui, nós somos santos demais.
E o mundo, a gente não pode ficar perto deles. E chegou um momento, o que aconteceu? Nós entregamos todas as esferas da sociedade para o mal. Porque o diabo, ele perdeu a beleza, mas ele não perdeu a astúcia, né? O diabo, ele entendeu que não era mais o esquema de jogar cristãos dentro do Coliseu. Agora, o esquema era dominar todas as esferas da sociedade. É a política, é as artes. Hoje, quando nós vamos falar de artes, né? Nós estávamos até, o pastor Elias orando por nós, ele citou isso. Quando a gente vai falar sobre isso, há ainda um grande tabu dentro das igrejas sobre esse quesito sobre arte. Como se a arte não fosse algo de Deus. Muito pelo contrário, a gente vê na Bíblia, não é, pastor? Só pode até falar sobre isso. Deus é que criou a arte, não é isso? Sim. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos crescer em graça, em conhecimento. Em conhecimento é saber quem é Deus. É saber das escrituras, é saber conversar sobre política. Nas redes sociais, tem um pastor que ele fica em uma universidade lá nos Estados Unidos, e lá é muito comum isso. Os universitários vêm até ele e eles ficam questionando ele. Eu acho que alguém... Você já viu? Eu me lembro o nome dele agora, me esqueci. É que me veio esse insight aqui agora. E falam com ele sobre tudo. De Alcorão a questões de ideologia de gênero. Entendeu? E ele consegue argumentar com todos eles. É claro que é Deus que dá as palavras. Agora, como que Deus vai usar, por exemplo, uma pessoa para criar um aplicativo de um celular que vai glorificar a Deus, se essa pessoa não é um programador? Se nunca estudou programação. Exato. Ou às vezes até nem sabe, né? Por onde começar. O que é isso, programação? É muito sério isso. Eu até vejo, tem um texto na Bíblia que fala sobre a escolha de um artífice, Bezalel. Isso. Era o cara, para trabalho de madeira, pedras incrustadas na madeira. Então, por extensão, você entende que as artes... Um dia eu estava vendo acho que uma palavra, acho que foi do Ibe Batista, alguma coisa assim, e ele tem cineasta na igreja dele. Olha que incrível. Cineasta, bacana produzindo demais. filmes. Que incrível. E o artista que representa, o que faz, o teatro, né? A música, essa questão das artes cênicas, de coreografias, que foi muito criticado por muito tempo, até hoje. Sim. Há pessoas que são, no caso, contrárias a isso aí, Sim. São obsoletas nesse aspecto, mas está aí, é tudo criação de Deus. O que tem que saber é como fazer o uso. O cientista, ele precisa realmente saber aplicar o pendor que ele teve para aprender as ciências para a glória de Deus. É verdade. Essa é a grande questão. Exatamente. O senhor falando sobre cineasta, me lembrou aqui da série The Chosen. The Chosen, eu também lembrei dela. É uma das séries que foi mais assistidas no mundo e que fala, sabe o quê? A história de Jesus. Mas de uma forma bem diferente. Mostra Jesus humano, sem perder a essência de Deus. Sim. Como Jesus seria, brincando, conversando com as pessoas. Não é aquele Jesus intocável que muitos filmes mostram, né? Porque minha mãe até fala uma coisa, Deus tem senso de humor, né? Exato. Deus tem senso de humor. Eu achei interessante que uma vez foi até professora, ela falando que as pessoas brincam. Você não vai encontrar na Bíblia nunca o Jesus contando um caso engraçado, mas se ela fosse registrar os minutos. Sim. Mas eu imagino que aquele momento de entretenimento, de descanso, é uma vida normal. Paulo tropeçou aqui, o outro riu ali e tal. Mas ela disse que não tem na Bíblia, então não pode rir. Não, mas a gente sabe que Deus é um Deus... Eu sempre falo, pastor, eu gosto de uma passagem que fala lá que as criancinhas foram correndo até Jesus. Vocês lembram disso? Sim. Eu tenho uma filha pequena. O senhor já teve filhos pequenos? O senhor deve ter netos, né? Tem neto. Pequenos? Ou já estão grandes? 11 anos. 11 anos.
mas já passaram por essa fase de criança. Você já viu alguma criança indo até uma pessoa que está carrancuda, com a cara fechada? Não vai. Não vai, não. Não vai, Ela, não. papai, eu não vou lá, não. Esses dias eu estava no supermercado, minha filha gosta de ficar correndo, né? Aí ela estava indo, ela viu, papai, eu não vou lá, não, porque tem um pessoal. Então, as crianças entendem. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que as criancinhas foram correndo até Jesus. Sim. Então, assim, Jesus era alguém muito agradável. Era uma pessoa aqui na Terra. Amor. Amor, exatamente. Extrapolava a própria a visão dele, assim, o aspecto fisionômico dele. Exatamente isso. Isso mesmo. Mas o pastor, o evangelista Marcos citou jovens precisam aprender, precisam estudar. Achei fantástico aquilo. Eu sou de um tempo em que havia incentivo ao contrário. Aluno crente vai tomar conhecimento das instruções do naturalista Charles Darwin e vão entender aquilo e vão gostar daquilo lá e vão... Né? Mas aqui mesmo fala muito sobre a criação, com convicção da criação de Deus. Aqui tem um detalhe aqui que fala em algum lugar, não lembro onde, que a ciência ela não aprova a questão de milagres, mas os cientistas, mas a ciência até aprova. Os cientistas que não gostam de aprovar esse aspecto. Mas isso é outra lição, né? Do ponto de vista do jovem precisa estudar, eu achei muito bom que a origem de várias faculdades. Isso. Mas eu até tenho aqui a de Oxford, né, Cambridge e de Paris, e eu fico pensando, não faltou aqui Mackenzie também, que tem uma origem. A Mackenzie em Exatamente. São Paulo, Né? sim. Então isso é muito interessante e isso pesa muito. É a questão de separar fé e entendimento, crer e pensar, colocando a fé e a razão em lugares separados. O jovem sempre, principalmente o jovem crente, teve dificuldade em assimilar essa dualidade, né? Essa, como a gente fala essa dicotomia, crença, fé, ciência e conhecimento. E essas lições, Marcos, elas estão vindo para trazer à luz esses problemas mais polêmicos. E muito bom, viu? Muito bom mesmo. E então, gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E nós estamos encerrando hoje aqui a primeira lição e vamos trazer aí uma sequência, né, de lições aí. Vamos trazer também os autores e não esqueça aí de estar seguindo a gente. Valeu!